Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e aqui vai mais um Drops, né, que são dicas rápidas sobre filmes ou livros ou qualquer coisa que eu tenha consumido em termos de cultura, né, e que são dicas rápidas que eu faço num take só. Eu estou gravando aqui sentado no meu sofá com o meu gato em cima de mim, então é essa vibe que tem, né, o Drops, né? Bem, para quem não sabe, meu nome é Gabriel Vince, eu sou dono, né, do podcast Taverna do Lugar Nenhum, e esse podcast tem um site, né, que é tavernadolugarnenhum.com.br. Vocês podem ir lá e ver meus textos, né? E hoje eu vou falar sobre um filme, que é um filme que foi lançado em 2019, estava na minha lista para ver desde esse ano, né? E eu não consegui ver, né? E eu vi só recentemente, eu acho que umas 2 semanas atrás, eu consegui ver esse filme que seria Ad Astra, né? Que é um filme do James Gray, estrelado pelo Brad Pitt, pelo Tommy Lee Jones e pela Liv Tyler também, que está no filme, né? Bem, Ad Astra, né, é um drama barra aventura barra ficção científica feito em 2019, né, que conta a história de um astronauta que parte para os confins do sistema solar em busca do seu pai, de uma solução para impedir uma perigosa experiência que ameaça a raça humana, né? O projeto ele foi anunciado no início de 2016 com James Gray, né, explicando que queria criar a representação mais realista das viagens espaciais que foi colocada num filme, né? E o Brad Pitt assinou o contrato para protagonizar o papel principal em abril de 2017 e o resto do elenco se juntou no final daquele mesmo ano, né? As filmagens elas começaram em Los Angeles em agosto e de agosto até outubro, né? O filme foi sendo feito, né? E ele terminou, né, de ser feito lá pelos anos de 2018 e estreou no Festival de Veneza em 29 de agosto de 2019, né? Foi lançado, né, nos Estados Unidos pela 20th Century Fox em setembro de 2019, né? E ele recebeu críticas muito positivas, né, no começo. É uma coisa interessante, porque aqui no Brasil, os principais críticos que eu vi falar do filme não falaram tão bem, assim. Mas lá fora ele teve uma recepção um pouco mais... muito mais... favorável, né? Eu acho que dos críticos brasileiros, o que mais gostou foi um que escreve, que eu gosto bastante dele, que é o Miguel Forlan, né? Que ele escreve para o Estadão. Ele foi um crítico lá que já fez artigos para o Estado da Arte, já participou de podcasts que eu gosto bastante, que é o Formiga Elétrica, né? Ele é um cara bem interessante, né? Ele sempre traz um certo olhar bem existencialista nas críticas dele. Ele não fala só de cinema, ele fala muito de religião e tudo mais. E a de Astra, ele tem um pano de fundo muito propício para se falar de religião, né? Bem, a sinopse, né, a gente tem o seguinte, né, um astronauta chamado Roy McBride, que é protagonizado aqui pelo Brad Pitt, ele viaja para o fim do sistema solar, né, em busca do seu pai, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, que está desaparecido há mais de 16 anos, né, numa especial mal sucedida para o planeta Netuno, enquanto tenta desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência dos seres humanos no planeta Terra, né. Bem, uma das coisas que eu mais gosto na ficção científica, né? Acho que o tipo de ficção científica que eu mais gosto são essas ficções científicas contemplativas, né? Eu gosto bastante de 2001, na Odisseia do Espaço. Eu acho que Interestelar é uma ficção científica contemplativa, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de Solaris, né, do Tarkovsky, né, entre outras, né? E a de Astra, para mim, se encaixa bem nesse tipo de ficção científica, né? Ele não é um filme extremamente elaborado, extremamente existencialista, né? Ele é um filme até mesmo simples, né? Mas ele traz algumas questões que são muito
muito pertinentes, né? Aliás, eu sempre acreditei que as ficções científicas foram muito mal interpretadas, né? Pois geralmente o cerne delas, o cerne da maioria das grandes histórias de ficção científica não está especificamente na ciência ou na tecnologia, está na ficção mesmo, né? E também numa ficção muito ancorada em antigas e recorrentes especulações da filosofia, dos mitos e da religião até, né? Eu sou naturalmente atraído por essas especulações, né, dos escritores, especialmente quando eles falam do futuro, pois é da sua imaginação que podemos especular o que, na opinião deles, será transcendental. Quando uma pessoa está falando sobre o futuro, né, sobre o reino da ciência, né, que queria tomar, né, e começa a especular sobre questões existencialistas, a gente tem uma clara noção do que para eles, né, é uma ideia que vai se permanecer, né, qual é a ideia que vai se permanecer lá no futuro, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro de ficção científica que trata mais ou menos de temas assim, né? O que é permanente, né? Eu tô compondo esse livro de ficção científica, né? Com o objetivo, né? De colocar um protagonista existencialista, melancólico e que tem uma certa suspeita a respeito da ideia do mistério e que vai elaborar alguns conceitos religiosos que eu tenho em mente, né? Especialmente os conceitos ligados ao cristianismo, que é a religião que eu estou mais envolvido teologicamente, né? E ele vai ser colocado nesse futuro meio árido, onde é extremamente desenvolvido, mas ao mesmo tempo existem questões ainda que não foram muito bem trabalhadas, né? As questões humanas que não foram muito bem trabalhadas, né? Eu sou naturalmente atraído por esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa que autores de ficção científica, né? Mesmo aqueles que não são religiosos, trabalham também. O Arthur C. Clarke, o Philip K. Dick, o Stanislaw Lem, o Isaac Asimov, eles trabalham com essas ideias que passam assim. A ideia mais interessante que eles trabalham não é a ideia da ciência, é a ideia de temas como, por exemplo, a memória, a identidade, a origem, é uma coisa muito bem trabalhada nas ficções científicas desses caras, a finitude, essas coisas elas são muito mais trabalhadas nas obras deles do que exploração espacial, do que robótica, do que inteligência artificial, né? E quando eu terminei a de Astra, né, eu fiquei completamente satisfeito pelo ritmo lento e pela abordagem introspectiva da história, né? A de Astra, antes de ser uma ficção científica, é um drama introspectivo, né? Ele conseguiu ser introspectivo dentro de uma história que envolve viagens interplanetárias, né? É quase um paradoxo chestertoniano isso aí, né? As próprias composições cinematográficas do filme sugerem esse paradoxo, né? O filme tem duas principais composições, né? Uma que é uma hiperpanorâmica, né? Onde o indivíduo é completamente miniaturizado, palavra difícil, miniaturalizado em relação ao espaço, e também um filme cheio de hipercloses, né? Que no sentido contrário a essa outra que eu falei, ele tenta realçar as emoções do personagem. Então a gente tem aqui tanto uma vertigem de aproximação quanto uma vertigem de afastamento, né? Ad Astra, ele se passa no futuro próximo, onde a humanidade conquistou o espaço interestelar e estabeleceu bases tanto em Marte quanto na Lua, né? A história começa na Terra, onde o protagonista Roy McBride, um astronauta renomado, interpretado pelo Brad Pitt, é convocado para uma missão espacial, né? Uma missão especial. Ele é chamado para uma missão urgente para investigar as estranhas interferências eletromagnéticas que estão ameaçando a sobrevivência do sistema solar. Esse tema não é muito bem trabalhado no filme, inclusive, né? Essas interferências são acreditadas como sendo causadas por seu pai, o lendário astronauta Clifford McBride, né, que é interpretado aqui pelo Tommy Lee Jones, né, que foi dado como desaparecido há mais ou menos 16 anos atrás, né, enquanto liderava uma missão para o planeta Netuno em busca de vida extraterrestre, né, uma missão pessoal dele, né. O Cliff McBride, ele não é o protagonista, no entanto, para mim, ele é certamente o personagem principal do filme, né?
A sua missão de encontrar vida fora da Terra se tornou uma obsessão comparável ao do Capitão Ahab em encontrar Moby Dick, né, no livro Moby Dick. Ele abandonou a família, ele abandonou os filhos e se tornou uma espécie de tirano para cumprir sua missão, né? Quando vocês forem assistir o filme, vocês vão entender por quê, né? O título Ad Astra, né? Ele é derivado de uma frase em latim, né? Que eu vou falar completamente errado, mas é per aspera ad astra, né? Que significa por caminhos difíceis até estrelas, né? Que assim, resume muito bem o filme, né? E essa frase, ela tem uma origem na Eneida de Virgílio, né? E as estrelas, assim, elas sempre foram muito mais do que esferas de plasma superaquecido, né? Essas estrelas, assim, que a gente tem como símbolos zodíacos, né? Elas sempre foram muito mais simbólicas para nós do que simplesmente astros, né? E elas guiam caminhos, né? E essa é uma verdade que percorre desde os antigos navegadores, né? Que contemplavam o Cruzeiro do Sul, Orion, né? E a Estrela Polar para orientar suas navegações, né? Até os reis magos, né? Do deserto, que seguiram uma estrela até o sagrado presépio do nascimento de Cristo, né? Foram orientados por essa ideia, né? E a diastra é sobre o antigo costume de seguir estrelas. Inclusive isso aí vai estar no meu livro, né? O Clifford McBride, né, segue a sua estrela, né, que é a sua obsessão de descobrir vida fora da Terra, né? E o Roy McBride também segue a sua estrela, que é seguir seu pai, né? E quando eu disse que Clifford McBride, né, o personagem representado aqui pelo Tommy Lee Jones, é o personagem principal, é porque ele movimenta toda essa configuração temática do filme, né? A sua obsessão em querer encontrar vida fora da Terra não é nada mais, nada menos do que a antiga obsessão religiosa de encontrar vida além da vida, né? Vida além, né? Que a gente que geralmente é uma ideia religiosa isso aí, né? E é a velha pulsão pela eternidade que fora do ambiente da sabedoria religiosa, né? Ela se torna uma espécie de coisa maluca, né? Uma coisa enlouquecedora, né? Enfim, a Diastra, né? Ele é mais do que um bom filme, né? Para mim, ele é tudo aquilo que sobreviveu de bom na ficção científica, essas especulações, né? E essas especulações religiosas, né, que estão presentes até mesmo nos autores mais ateus, né? Então fica aí a dica, né? A Diastra. E não se esqueçam de entrar no site tavernadolugarnenhum.com.br. Se você está vendo pelo YouTube esse podcast, dá um curtir aí, compartilha, comenta. Se você está vendo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, vê se vocês conseguem achar aí. Eu nunca consegui achar negócio de like, né? Muito exato da minha parte, né? Vê se aí vocês encontram aí um negócio de like e deem like aí para ajudar na divulgação desse podcast aí. Claro, se você gostar, se não gostar, não precisa fazer isso não, porque eu não tô aqui mendigando não. Eu tô querendo fazer um comércio aí, um comércio. Se você gostou, dá like, se não gostou, não dá like. É simples assim, né? E é isso. Espero que tenha gostado do podcast e até mais. Fiquem com Deus.